Boa tarde, queridos. Se vocês acessam esse vídeo é porque nós já começamos o tópico relacionado a direito empresarial do nosso programa online. A essa altura também nós já devemos ter nos conhecido pessoalmente. E o objetivo de eu postar esse mais 2 vídeos aproximadamente é uma tentativa da gente buscar, se não eliminar, diminuir um pouquinho essa barreira da distância, especialmente porque a matéria de direito ela traz uma série de detalhamentos mais técnicos que vocês não têm obrigação alguma de saber. E muitas vezes só uma leitura do meu material ou de uma leitura paralela, aquela indicada em bibliografia ou qualquer outra, pode não ser suficiente para um entendimento mais objetivo e é aquele buscado para este programa em especial. Porque eu também, como já comentei no material, eu tenho a consciência de que a grande ou esmagadora maioria de vocês não são da área jurídica. Portanto, comecemos a falar do escopo desse vídeo, que é boa-fé. Vocês já devem ter lido que eu dividi o conceito de boa-fé entre subjetiva e objetiva. Isso por uma razão muito simples. O Código Civil de 2002 trouxe uma inovação, uma chamada inovação à época, através da qual foi inserido um artigo no Código Civil indicando que todo e qualquer contrato deve seguir os princípios de probidade e de boa-fé. E aí eu pergunto a vocês, o que é boa-fé? Certamente o que é boa-fé para você não é o que é a boa-fé para mim. E isso não é porque eu sou advogada e advogados têm visões distorcidas do que é boa-fé e má-fé. Não é por causa disso. É porque o conceito comporta uma subjetividade que faz com que você relativize muito fácil o que pode ou não ser considerado como de boa ou má-fé. E aí vocês possivelmente pensam, bem, mas aí eu vou pegar o Código Civil, vou ler o Código Civil e vou perceber que o Código Civil me ajuda e define o que é boa-fé contratual. Claro que não, né? Senão seria uma coisa muito monótona para o direito e para as relações jurídicas. O Código não faz isso. A doutrina, a própria jurisprudência, o que existe em outros países faz com que a gente tenha criado na legislação brasileira um conceito de boa-fé objetiva ou também boa-fé contratual, que disse que é exatamente que o Código Civil pensou quando elaborou o conceito de boa-fé contratual. A ideia de boa-fé objetiva, como está colocada ali no material, ela diverge da ideia mais geral, mais social de boa-fé, porque quando você fala em má-fé de alguém, sob o âmbito ou a ótica subjetiva, pensa-se em aquela pessoa voltada para o mal. Né? Ela rumina ideias ruins, planos maquiavélicos, ela tem o objetivo primeiro de prejudicar alguém, seja pessoa, pessoas ou empresa ou empresas. Né? A ideia da boa-fé objetiva é indicar que não se pensa sob esse aspecto psicológico apenas, de intenção, de falta de honestidade, de ardilosidade, de malícia. Não é essa a ideia ou a linha de pensamento. A linha de pensamento é comparar a conduta de alguém a uma conduta que seria aquela ideal, que seria aquela mais razoável e aceita pela sociedade. Vocês notem que no material explicativo sobre boa-fé, onde eu exponho boa-fé objetiva, eu coloco conduta do homem médio. E com certeza vocês perguntam-se quem é esse cara, né? Quem é esse indivíduo? O homem médio é uma definição jurídica. Ele é um ente, claro, imaginário, e ele
consolida todos os conceitos gerais e minimamente requeridos pela sociedade no que diz respeito a honestidade, respeito, conceitos de fair dealing, de como você deve atuar de uma maneira adequada, social ou corporativamente. O que se esperaria de alguém? Este alguém seria este homem médio. Então, quando vocês analisam num contrato o que é boa-fé objetiva ou não, ou má-fé, tem que se avaliar em relação a isso. O que a sociedade entende como alguém que deveria agir de maneira X ou Y. É isso que vai definir a boa ou a má-fé contratual. Mas lembrem-se, como eu sempre digo em aulas, um caso, um processo, um conflito baseado 100% em boa-fé é muito frágil. Porque ainda assim, existindo boa-fé subjetiva ou boa-fé objetiva, o elemento subjetividade continua existindo. Mais ainda, o elemento prova. Lembrem-se sempre, quem alega tem que provar. Então, se uma pessoa alega má-fé contratual, ela deve determinar o que a levou a essa conclusão de uma maneira em que um tribunal ou um juiz possa ser convencido dessa tese. Muito mais importante do que só a boa ou a má-fé são todas as provas, os elementos de faltas contratuais, de violações contratuais que os indivíduos ou as empresas, dependendo do caso, possam angariar, né, para que se chegue à conclusão. Mas eu gostaria de dar um exemplo para vocês de um caso que foi muito famoso, envolvendo a Ambev e a Skin Cariol, e o Zeca Pagodinho, que começou sendo garoto propaganda da Skin Cariol e terminou voltando para a Ambev. Esse caso foi bastante polêmico, as ações judiciais envolvendo as empresas, as celebridades e as agências de publicidade, muitas delas perduram até hoje. Mas para o nosso propósito aqui, eu vou concentrar meu comentário na relação entre Zeca Pagodinho e Ambev. Um breve histórico para vocês. O Zeca Pagodinho foi contratado pela Skin Cariol para ser o carro-chefe da campanha Experimenta. A campanha deu muito certo e, de outro lado, nos dias que sucederam à estreia da campanha, as ações da Ambev caíram. E isso, claro, acendeu uma luz de advertência para os executivos dessa segunda empresa, Ambev. Atos posteriores culminaram em várias ações judiciais em que a Ambev tentou tirar do ar e conseguiu a propaganda em que o Zeca Pagodinho dizia experimenta e ele experimentava e gostava. O argumento que fez com que a Ambev tivesse sucesso em retirar a campanha do ar foi que todos os consumidores, ou praticamente a sociedade de consumo de um modo geral no Brasil, sabe muito bem que Zeca Pagodinho bebe Brahma, né? Então, discussões à parte, o fato é que a Ambev conseguiu essa liminar e retirou a campanha do ar. Porém, o contrato entre o Zeca Pagodinho e a Skin Cariol permaneceu em vigor. Algum pouco tempo depois, o Zeca Pagodinho rescinde o contrato com a Skin Cariol, paga a multa pela rescisão contratual e se deixa ser contratado pela Ambev numa nova campanha que dizia que aquilo foi apenas um amor de verão, ele experimentou, mas voltou para o seu grande amor, que seria a Brahma. E aí as discussões judiciais aumentaram ainda mais. Porém, a relação que nos interessa aqui é o contrato entre Skin Cariol e Zeca Pagodinho. A Skin Cariol promoveu uma ação judicial em face de Zeca Pagodinho, perseguindo perdas e danos. O Zeca Pagodinho se defende dizendo: eu tinha realmente um contrato, eu tinha o direito de rescindir esse contrato, o fiz, paguei a multa rescisória deste mesmo contrato
Fui contratado por uma outra empresa. Negócios são negócios. Não fiz nada de errado. Em segunda instância, ou seja, no Tribunal de Justiça de São Paulo, houve uma decisão desfavorável ao Zeca Pagodinho. E a forma como o desembargador motivou essa decisão desfavorável a ele resume muito bem a ideia de boa-fé objetiva. O desembargador mencionou: é claro que as pessoas têm direito a rescindirem os seus contratos e pagarem as multas que neles estão estipuladas, sob pena de violação. Porém, neste caso em especial, não foi qualquer quebra de contrato e o outro contratante não foi qualquer outra empresa, senão o maior concorrente e com o qual a empresa Skincariol teria uma série de controvérsias e conflitos. E o desembargador usa essa sentença, de que o Zeca Pagodinho teria, abre aspas, se bandeado para o lado da concorrência, fecha aspas. Então, e por isso ele determinou que o Zeca Pagodinho teria quebrado a boa-fé contratual, porque em promovendo uma determinada empresa e num momento seguinte ter simplesmente se deixado ser contratado por outra, que era a maior concorrente com a qual a Skincariol já havia iniciado uma série de disputas, isso não seria o que se esperaria daquele homem médio que eu comentei no começo, que eu comentei no início desse vídeo. E um outro argumento que o Zeca Pagodinho indicou foi: bem, se a campanha estava fora do ar, por ordem judicial, eu não podia ser utilizado pela Skincariol de todo modo, então por que eu sou importante? E aí o desembargador entendeu que esse argumento absolutamente subestimou o conceito de boa-fé, porque em verdade ele sendo utilizado ou não, o contrato permanecia em vigor. E ele não ser utilizado pela Skincariol e posteriormente ser muito bem utilizado pela Ambev, inclusive com acusações contrárias, é algo que realmente não deixou uma boa história no que respeita à conduta de boa-fé do Zeca Pagodinho, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, esse caso, como eu comentei, ele congrega as ideias principais. Lembrem-se sempre de que boa-fé contratual ela tem um parâmetro comparativo do que seria razoável, se esperaria de uma boa atuação comercial ou mesmo uma boa atuação pessoal. Porém, essa objetividade não nos libera da obrigação de sempre ter provas preferencialmente escritas no que respeita à violação contratual ou alegação de algum tipo de problema que possa levar as partes a uma controvérsia, tá bem? Já sabem, se tiverem dúvidas a respeito desse tópico ou qualquer outro do programa, link Fale com o Professor, tá bem? Até a próxima, queridos!